Olá, meus amigos aqui do Instituto PHL. No vídeo de hoje nós iremos iniciar o projeto Acelerando a Leitura. E o que é o projeto Acelerando a Leitura? É um projeto que nós criamos aqui no Instituto PHL com o principal objetivo de ajudar você a desenvolver técnicas vencedoras para aumentar a sua velocidade de leitura. Muito prazer, eu sou o professor Paulo Henrique Lima, especialista em aprendizagem acelerada e desde 98 eu venho ministrando cursos de leitura dinâmica e memorização. E antes de mais nada, deixe a sua inscrição aqui no nosso canal para você poder acompanhar todos os vídeos que serão postados referente a esse programa para acelerar a sua leitura e toque o sininho para você sempre estar se atualizando. Após a vinheta, vamos falar mais sobre esse projeto. Bem, como falamos, estamos iniciando o projeto Acelerando a Leitura. Esse é um projeto para você que tem um objetivo de aumentar a sua velocidade de leitura e não sabe como. Provavelmente você já deve ter visto diversos vídeos por aí na internet explicando como faz para aumentar a velocidade de leitura, mas nenhum até agora pôde te ajudar. A ideia desse projeto é que você possa fazer gradativamente todos os passos que você for aprendendo e aí sim, à medida que você for fazendo, você vai evoluindo e sentindo o resultado na sua leitura, na compreensão e na assimilação. Nós vamos começar esse projeto da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos dois tipos de leitores. Existem bem mais, mas vamos trabalhar dois tipos de leitores. Aquele que tem uma leitura lenta, vagarosa, que acredita que se ele lê devagar, ele compreende mais, e também tem aquele e que no final ele da sua leitura não entende nada e tem que voltar à leitura novamente. E também tem aquele leitor que lê rápido. Ele até tem uma boa velocidade de leitura, mas porém, no final da leitura, ele não lembra metade daquilo que leu e tem que retornar novamente na leitura. E nós temos que entender que a leitura dinâmica são técnicas, ela é composta por técnicas que desenvolvem essa velocidade de leitura, essa habilidade que você já tem. A leitura dinâmica, ela foi criada por uma professora americana chamada professora Evelyn Wood, perdão. Só que a leitura dinâmica, as técnicas já vinham sendo estudadas bem antes disso. E ela apenas descobriu uma forma e criou algumas técnicas para poder desenvolver os alunos dela a ler muito mais rápido. E nós temos aí a leitura dinâmica hoje em diversos lugares, com diversos métodos, diversas formas de aplicação. Nós temos a nossa própria metodologia aqui no Instituto, então um pouco dessa metodologia é que eu quero passar para vocês. E eu dividi esse projeto aqui em algumas etapas, que vocês vão aplicar diariamente e aí você vai sentir um resultado diferente já na sua leitura e nos seus estudos. E aí eu separei essa primeira etapa como preparação. Esse processo da preparação é muito importante para que você possa auto-entender, trabalhar a tua mente, teu mindset, para que você possa evoluir assim a tua leitura. E aí nós separamos aqui, eu fiz um rascunho para poder acompanhar com vocês, as etapas de como você vai trabalhar isso aí. Primeiramente, você tem que entender hoje qual que é a tua velocidade de leitura. Qual é a tua velocidade de leitura? Qual é o tempo que você demora para ler? Então eu vou ensinar para você aqui, primeiramente, como calcular a tua velocidade de leitura. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar um livro e você vai contar nesse livro quantas palavras tem em 5 linhas. Então você vai pegar lá o livro, vai separar 5 linhas cheias, completas, e vai contar quantas palavras tem lá dentro dessas 5 linhas. O resultado que você tem, você vai dividir por 5. E aí você vai ter um resultado. E aí você vai contar quantas linhas há nessa página. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele resultado e multiplicar pela quantidade de linhas. Daí você vai ter a quantidade de palavras que há nessa página. Eu vou colocar para vocês o cálculo na descrição do vídeo, ok? Bom, aí você já sabe qual que é a tua velocidade de leitura, quantas palavras você está lendo, qual que é hoje a sua média de leitura. Com isso você tem um ponto de partida e como trabalhar um objetivo em cima daquilo que você quer chegar, que é o que nós vamos falar nos próximos vídeos. E o segundo ponto é mudança de crenças limitadoras. O que é isso, professor? O que mais atrapalha um iniciante na leitura dinâmica
são seus pensamentos, suas crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? É todo e qualquer pensamento que não deixa você chegar onde você quer. E são pensamentos que você cria em sua mente. Eu costumo dizer em meus treinamentos que o pensamento que você cria, que você verbaliza, é isso que vai fazer com que você tenha sucesso. Como, por exemplo, imagina você pensar da seguinte forma: eu acredito que deve ser difícil ler rápido e compreender. Então, quando você faz isso, dentro da sua mente, você cria uma imagem sua. Imagina o seguinte: uma imagem sua lendo rápido e não compreendendo. E aí o teu cérebro vai acreditar que isso é verdade. E aí, quando você for ler, você não vai alcançar o seu resultado, porque você já criou essa imagem. Por isso que a primeira etapa é um processo de preparação. É um processo onde você prepara a tua mente antes da leitura para que você possa ter resultado. E nós temos o outro item, que é o que devemos abandonar. Então vamos falar aqui de três coisas que nós devemos abandonar. Como assim, professor? Eu tenho que abandonar algumas coisas para poder fazer o projeto? Sim, porque senão você não vai conseguir e não vai evoluir. E o primeiro qual que é? Você tem que abandonar a procrastinação. O que seria isso, professor? O que é procrastinar? É aquilo que todos fazem, eu também faço, deixar para depois. Eu vou fazer os exercícios que está proposto no programa, mas eu estou pensando em fazer bem mais tarde, ou mais tarde, quando chegar em casa. Então você vai procrastinando, você vai deixando para depois. E quando você faz isso, o teu cérebro entende que aquilo não é importante. E aí você não vai ter o resultado que você precisa. Nós vamos fazer mais vídeos depois falando sobre a procrastinação. Você também tem que tirar aquele pensamento de perfeição, de ser perfeccionista, não, tem que fazer certo. Na leitura dinâmica, você não pode ser perfeccionista. Você tem que trabalhar com a excelência, dar o seu melhor, e o resultado ele vai vir. E o terceiro é abandonar todo e qualquer tipo de pensamento negativo. Como eu falei para vocês, o pensamento negativo é como se fosse uma crença limitadora. Então você cria aquela imagem dentro da sua mente e essa imagem não vai deixar com que você tenha uma evolução durante o treinamento. E isso imagina, não sei se vocês lembram do Hard. Eu vou ver se eu acho a imagem e coloco aqui no vídeo. O Hard era aquele que falava: ó vida, ó dor. E aí você não evolui se você for um leitor hard. A ideia é, você vai abandonar esse pensamento. Então você vai abandonar a procrastinação, você vai fazer tudo que você tiver que fazer, os treinamentos, as leituras, vai ser na hora que você colocou no seu planejamento. Você vai largar de ser aquela pessoa perfeccionista, de tentar fazer tudo perfeitamente. E, por último, você também vai largar esse pensamento que você tem negativo. Então, tudo que for pensamento negativo, você vai deixar de lado. E você vai aprender, você tem que aprender nesse programa de treinamento que nós também vamos fazer um vídeo somente sobre planejamento de tempo, disciplina e planejamento de tempo. Como seria isso, professor? Para você se tornar um bom leitor dinâmico, você tem que aprender agora, você tem que começar a estipular horários, tanto para a sua leitura, como para os seus treinamentos oculares. Por que isso acontece? Porque seu cérebro entende a importância de cada coisa que você tem que fazer quando você coloca horários, prazos para aquilo. Então, um exemplo, você vai ler um livro amanhã às 7 da manhã. Uma dica que eu dou é que você acorde pelo menos uma hora e meia antes dessa tarefa. Por quê? Porque aí tem tempo do seu cérebro trabalhar, despertar, você se alimentou, e aí no momento que você for ler, o teu cérebro já está trabalhando, ele já está operacionalizando todas as informações. Então, daqui para frente você vai planejar melhor os seus horários, você vai criar horários para poder ler e para poder treinar. Então, no próximo vídeo que vai ser sobre treinamento, você vai pegar aquele treinamento, você vai falar: poxa, eu vou treinar às 6 da manhã. Então, você vai acordar às 5 da manhã para 6 da manhã treinar. Professor, eu vou treinar às 8 da manhã. Então, você vai acordar às 6 da manhã para poder treinar o treinamento ocular às 8 da manhã. Combinado, pessoal? Qualquer coisa, deixa aí seu comentário no vídeo para a gente poder falar até mais sobre isso. E
vamos aprender a criar objetivos. O que seria criar objetivos? É muito importante essa parte. Por quê? Nós, inclusive, vamos fazer um vídeo e falar sobre o que é objetivo, como desenvolver esses objetivos ao longo do tempo, porque a leitura, você tem que ter, a leitura ela é interessante dentro da tua mente a partir do momento que você tem o porquê que você quer ler aquele livro. E quando você estipula prazo de leitura, quando você imagina o que você pode buscar dessa leitura. Por isso, ter objetivo para a leitura é muito importante. Sempre que eu vou ler um livro, um exemplo, eu vou começar um livro amanhã, eu já imagino quantas páginas eu quero ler. Se eu quero ler 100 páginas no dia, aquilo que eu quero buscar do livro, quanto tempo eu vou me dedicar na leitura, se é 10 minutos, 12 minutos por dia para ler essas 100 páginas, ou 20 minutos. Então, manter o objetivo, você saber também montar um objetivo é muito importante. E isso faz toda a diferença. Toda a base do nosso treinamento, toda a base da preparação que nós ensinamos no programa de treinamento, nós ensinamos primeiramente o aluno a desenvolver objetivos, que é a parte principal. Então, todo início do nosso treinamento, o aluno ele passa por essa parte, onde ele entende o que são crenças limitadoras, abandona alguns tipos de pensamento, ele começa a trabalhar seus próprios objetivos, entender o que são seus objetivos e planejar o seu tempo, que é fundamental. Pessoal, é isso. No vídeo de hoje, nós falamos sobre, revisando o que nós falamos hoje, nós falamos sobre você entender a tua velocidade de leitura, como calcular a sua velocidade de leitura. Nós falamos sobre crenças limitadoras, quais são suas crenças limitadoras. E uma dica que eu dou é você pegar uma folha de papel. Pega uma folha de papel e anota todas as crenças limitadoras que você tem. Pode ter certeza que uma vez que você visualizou essas crenças limitadoras, você vai criar estratégias para abandoná-las. Nós falamos sobre os pensamentos que nós temos que abandonar, que é a procrastinação, a perfeição e pensamento negativo. Nós falamos sobre administrar o tempo para você poder praticar sua leitura, disciplina dentro do seu planejamento de tempo, e também falamos sobre criar objetivos, como criar objetivos. Isso é fundamental. Esses passos são fundamentais para você poder iniciar no projeto e poder iniciar. Não tem como, meu amigo, minha amiga, você já iniciar no treinamento de leitura dinâmica sem esses primeiros passos. Isso aqui é a base para você poder levantar um prédio com um alicerce bem firme. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo de hoje, peço mais uma vez que você faça a sua inscrição no nosso canal, dê um clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos do nosso projeto e deixe o seu comentário abaixo. É importante fazer a sua inscrição, por quê? Porque aí com a sua inscrição você ajuda o nosso canal a crescer, a desenvolver e mais pessoas terem acesso. Essa semana ainda já vai sair mais um vídeo desse projeto Acelerando a Leitura, no qual nós vamos falar sobre treinamento. Inclusive eu estou preparando um material para você poder baixar, você poder mandar uma mensagem no nosso Telegram, e aí você vai receber o material para você poder treinar em casa. Você não vai ter que gastar, não vai ter que comprar material nosso, você vai baixar simplesmente o material de treino para você poder sentir essa evolução em casa. Perfeito, pessoal? Quero deixar um grande abraço a todos e muito obrigado até agora.